Olá, você está no canal Diálogos com a Rafa e ouvirá agora a leitura gravada da Lei Orgânica do município de Cairu, Bahia, para facilitar a sua compreensão no estudo dessa lei tão necessária para o seu concurso público. Desde já, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva para acompanhar as novidades do canal. Bons estudos! Lei Orgânica. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica número 1 de 2024. Lei Orgânica do Município de Cairu, Bahia, 2002. Preâmbulo. Nós, representantes do povo de Cairu, constituídos no poder legislativo desse município, no exercício dos poderes conferidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, com o propósito de assegurar o exercício de todos os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a democracia participativa e a justiça como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e sob a proteção de Deus, aprovamos e a mesa diretora promulga a Lei Orgânica do Município de Cairu, Estado da Bahia. Título 1. Dos Princípios e Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O município de Cairu, integrante do Estado da Bahia e pertencente de forma indissolúvel, juntamente com os demais entes federados, à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu poder por decisão dos munícipes pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei orgânica, da Constituição do Estado da Bahia e da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A ação municipal desenvolve-se em todo o território do município, sem privilégios ou distinções entre distritos, povoados, bairros, grupos sociais ou pessoas, objetivando reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de qualquer espécie ou quaisquer outras formas de discriminação. Parágrafo 2º. A autonomia do município configura-se especialmente por meio de: inciso 1. Elaboração e promulgação da lei orgânica, com observância dos princípios previstos na Constituição do Estado da Bahia e na Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 2. Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores por meio dos eleitores alistados nesse município. Inciso 3. Organização de seu governo e administração. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos previstos nessa lei orgânica, na Constituição do Estado da Bahia e na Constituição da República Federativa do Brasil, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Parágrafo 2º. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do município de Cairu, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal e esta lei orgânica. Artigo 3º. A organização do município observará os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. A prática democrática,
Inciso 2. A soberania e a participação popular. Inciso 3. A transparência e o controle popular na ação do governo. Inciso 4. O respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e movimentos sociais. Inciso 5. A programação e o planejamento sistemáticos. Inciso 6. O exercício pleno da autonomia municipal. Inciso 7. A articulação e cooperação com os demais entes federados. Inciso 8. A cidadania. Inciso 9. A dignidade da pessoa humana. Inciso 10. A acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, afluam para o município. Inciso 11. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 12. A defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do município. Inciso 13. A preservação dos valores históricos e culturais da população. Inciso 14. O pluralismo político. Parágrafo único. Do povo emana todo o poder. A legitimidade e o exercício dos poderes constituídos, exercendo-os por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da Constituição da República e dessa lei orgânica. Artigo 4. São objetivos fundamentais deste município. Inciso 1. Garantir o desenvolvimento local e regional. Inciso 2. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional naquilo que for de interesse local. Inciso 3. Promover meios para a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais nas áreas urbanas e rurais do município. Inciso 4. Assegurar o pleno exercício dos direitos de cidadania. Inciso 5. Promover a defesa e preservação do meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à vida humana. Inciso 6. Garantir a preservação do seu patrimônio histórico, artístico e cultural. Inciso 7. Promover o desenvolvimento econômico sustentável a partir do turismo. Inciso 8. Assegurar aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os serviços públicos básicos, na circunscrição administrativa em que residam, sejam eles executados indireta ou diretamente pelo poder público. Inciso 9. Assegurar, em cooperação com os demais entes integrantes da Federação Brasileira e com o auxílio da sociedade civil organizada, os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância e a pessoa idosa, a assistência aos desamparados. Inciso 10. Promover, através de seus órgãos de poder, condições dignas de existência de sua população, fundamentando a administração municipal em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, economicidade, eficiência e descentralização administrativa, assegurando a participação popular nas decisões de governo. Inciso 11. Promover a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante plebiscito, referendo, pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular na fiscalização dos atos e contas da administração municipal. Inciso 12. Zelar pela observância das Constituições Federal e Estadual, da lei orgânica desse município, das leis federais, estaduais e municipais. Inciso 13. Garantir a todos o acesso, de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou qualquer outra discriminação aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna. Capítulo 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, cor, sexo, religião, estado civil, condição social, orientação sexual ou deficiência física ou mental. Artigo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício de culto e sua liturgia na forma da legislação. Artigo 7º. O município assegurará a todos que solicitarem as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilização. Parágrafo 1º. Todos têm o direito de tomar conhecimento gratuitamente do que constar a seu respeito nos registros ou bancos de dados públicos municipais, bem como do fim a que se destinam essas informações, podendo exigir, a qualquer tempo, a retificação e a atualização destas, desde que solicitado por escrito. Parágrafo 2º. Não poderão ser objeto de registro os dados referentes a convicções filosóficas, políticas e religiosas, afiliação partidárias e sindicais, nem os que digam respeito à vida privada e à intimidade pessoal, salvo quando se tratar de processamento estatístico não individualizado. Artigo 8º. As ações e omissões do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão sanadas, na esfera administrativa, em prazo razoável, após requerimento do interessado, sob pena de responsabilização da autoridade competente. Parágrafo 1º. São gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cidadania. Parágrafo 2º. É vedada a exigência de garantia de instância para os procedimentos referidos nesse artigo, sendo assegurados ainda, na mesma forma, os seguintes direitos, independentemente da cobrança de taxas e emolumentos. Inciso 1. De petição e representação aos poderes públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidades e abusos do poder. Inciso 2. De obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 9º. O município assegurará, nos limites de sua competência e observando os parâmetros traçados na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação regulamentadora da matéria, acaso existentes. Inciso 1. A liberdade de associação profissional ou sindical. Inciso 2. O direito de greve, competindo aos trabalhadores da iniciativa privada decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devo, por meio dele, defender. Artigo 10. O município buscará assegurar, observando a sua competência e os limites orçamentários e financeiros estabelecidos à criança, ao adolescente e à pessoa idosa, com absoluta prioridade, o direito à vida, à moradia, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária e à primazia no recebimento de proteção e socorro, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, devendo buscar manter parcerias para atingimento desse objetivo com os demais entes federados componentes da República Federativa do Brasil e com entidades componentes da sociedade civil organizada, dando preferência, em relação a essa última, àquelas que possuem caráter filantrópico. Artigo 11. O município buscará assegurar, observando a sua competência e os limites orçamentários e financeiros estabelecidos, às pessoas com deficiência a plena inserção na vida econômica e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, assegurando a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade humana, a educação especializada, serviços de saúde, trabalho, esporte e lazer. Artigo 12. Os direitos e garantias expressos nesta lei orgânica não excluem outros previstos na Constituição Federal do Brasil, na Constituição do Estado da Bahia, na legislação vigente, nem tampouco os decorrentes do regime e dos princípios para elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Título 2. Da Organização e da Administração Municipal. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa. Artigo 13. O município de Cairu, unidade territorial do Estado da Bahia, é pessoa jurídica de direito público interno, no exercício pleno da sua autonomia política, administrativa e financeira, e é organizado e regido pela presente lei orgânica, votada, aprovada e promulgada pelo Poder Legislativo deste município e por demais leis que adotar na forma da Constituição Federal
e da Constituição Estadual. Parágrafo 1º. A sede do município se denomina Cairu e corresponde ao arquipélago de Cairu, compreendendo as áreas urbanas e rurais nas ilhas de Cairu, Tinharé e Boipeba. Parágrafo 2º. O território do município de Cairu tem os limites que lhes são assegurados pela tradição, documentos históricos, leis e julgados. Parágrafo 3º. É mantido o território do município, cujos limites só poderão ser alterados mediante o atendimento das exigências estabelecidas na Constituição Federal e na legislação estadual. Artigo 14. O brasão, a bandeira e o hino são símbolos do município, representativos de sua cultura e história. Artigo 15. O município de Cairu poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em zonas turísticas, zonas industriais, zonas urbanas, bairros residenciais, zonas rurais, distritos e povoados. Artigo 16. O distrito integra a sede do município correspondendo à divisão para fins administrativos de circulação territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria. Parágrafo 1º. Os distritos serão criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei municipal, observada a legislação estadual. Parágrafo 2º. São distritos do município de Cairu, cuja criação definitiva ocorrerá nos termos de lei municipal específica, observada a legislação estadual. Inciso 1. Boipeba. Inciso 2. Galeão. Inciso 3. Gamboa. Inciso 4. Morro de São Paulo. Inciso 5. Zimbo. Artigo 17. A incorporação, a fusão e o desmembramento do município de Cairu far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentadas e publicadas na forma da lei. Artigo 18. O município poderá, mediante autorização de lei municipal, celebrar convênios, consórcios, contratos com outros municípios, constituições públicas ou privadas ou entidades representativas da comunidade para planejamento, execução de projetos, leis, serviços e decisões. Capítulo 2. Da competência municipal. Artigo 19. Compete privativamente ao município de Cairu. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Inciso 4. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Fixar e cobrar as tarifas ou preços públicos, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 5. Criar, organizar e suprimir distritos, observando o disposto na Constituição Federal, na Constituição do Estado e em leis estaduais pertinentes, garantindo a participação popular. Inciso 6. Instituir a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inciso 7. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, além de outros onde prevaleça o interesse local, os seguintes serviços. A linha A. Transporte coletivo urbano, que terá caráter essencial. A linha B. Serviços funerários e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. A linha C. Capacitação, tratamento e abastecimento de água e coleta, tratamento e destinação final adequado de esgotos sanitários. A linha D. Mercados, feiras e abatedouros locais. A linha E. Iluminação pública. A linha F. Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. Inciso 8. Elaborar o plano diretor conforme diretrizes gerais fixadas em lei federal. Inciso 9. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações e fixando as limitações urbanísticas. Inciso 10. Quanto aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços, a linha A. Conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o caso, para sua construção ou funcionamento. A linha B. Conceder a licença de ocupação ou habite-se após a vistoria de conclusão de obras que ateste a sua conformidade com o projeto e o cumprimento das condições especificadas em lei. A linha C. Revogar ou cessar a autorização ou a licença, conforme o caso, daquele estabelecimento cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego ou aos bons costumes, ou se mostrarem danosas ao meio ambiente, observando o contraditório e a ampla defesa. A linha D. Promover o fechamento daqueles que estejam funcionando sem autorização ou licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar atividades, determinar ou proceder à demolição de construção ou edificação, nos casos e de acordo com a lei. Inciso 11. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente, o perímetro urbano. A linha A. Determinando o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. A linha B. Fixando os locais de estabelecimento de táxis e demais veículos. A linha C. Permitindo ou autorizando serviços de táxis e fixando as respectivas tarifas, bem como regulamentando, no que couber, a prestação dos demais serviços de transporte individual do passageiro, observando a legislação federal. A linha D. Disciplinando os serviços de carga e descarga e fixando a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. A linha E. Fixando e sinalizando os limites das zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais. A linha F. Promovendo sobre a denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos. Inciso 12. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Inciso 13. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como disciplinar e fiscalizar a sua utilização. Inciso 14. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. Inciso 15. Disciplinar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 16. Dispor sobre registro, licenciamento, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicação da raiva e de outras zoonoses das quais sejam portadores ou transmissores. Inciso 17. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal. Inciso 18. Estabelecer e impor penalidades pela infração de suas leis e regulamentos. Inciso 19. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, observados, nesse último caso, os requisitos e condições estabelecidos na Constituição Federal. Inciso 20. Dispor sobre a administração, uso e alienação dos seus bens. Inciso 21. Estabelecer servidões necessárias aos seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Inciso 22. Organizar o quadro, instituir o regime jurídico único e planos de carreira de servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações municipais. Inciso 23. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas. Inciso 24.
criar, extinguir e definir a estrutura e atribuições das secretarias, órgãos e entidades componentes da administração direta, indireta e fundacional. Inciso 25. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 26. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênio com entidades especializadas. Inciso 27. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços de construção e conservação de estradas vicinais, avenidas, ruas e vias municipais, inclusive fixando a faixa de domínio. Inciso 28. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 29. Executar obras de: a linha A, drenagem pluvial; a linha B, construção e conservação de parques, jardins e hortos florestais; a linha C, edificação e conservação de prédios públicos municipais. Inciso 30. Regular o comércio ambulante ou eventual. Inciso 31. Autorizar e regular a realização de atividades desportivas, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. Inciso 33. Realizar atividades de defesa civil, inclusive a de prevenção a acidentes naturais, em coordenação com a União e o Estado. Inciso 34. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 35. Promover a cultura e o lazer. Inciso 36. Fomentar a produção de qualquer natureza e demais atividades econômicas, inclusive artesanal. Inciso 37. Realizar programas de apoio às práticas desportivas. Inciso 38. Realizar programas de alfabetização. Inciso 39. Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por intermédio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em lei municipal. Inciso 40. Amparar de modo especial as pessoas idosas, as crianças, os adolescentes e as pessoas com deficiência. Inciso 41. Estimular a participação na formação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produtores e mutirões. Inciso 42. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Inciso 43. Aceitar legados e doações. Inciso 44. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Inciso 45. Fiscalizar, nos locais de venda, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observadas as legislações federal e estadual. Inciso 46. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Parágrafo 1º. As competências previstas nesse artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município, ao bem-estar de sua população e não conflitem com a competência federal ou estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo deverão exigir
reserva de áreas destinadas a: inciso 1, zonas verdes e demais logradouros públicos. Inciso 2, vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais. Inciso 3, passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação pertinente. Parágrafo 3º. A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal destinada à proteção dos bens a que se refere o inciso 6 do caput desse artigo estabelecerá sua organização e competência. Parágrafo 4º. A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em plano diretor de desenvolvimento integrado, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 20. É competência comum do município, do Estado da Bahia e da União. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, minerais e outros em seu território, inclusive com o direito de participar em seus resultados. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. A cooperação entre o município de Cairu, a União e o Estado da Bahia, visando ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas nas leis complementares previstas no artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal e nessa lei orgânica.